sempre amigo, sim, se Deus quiser. Imaginei como seria o paraíso de Jesus, com paz e harmonia em nossos corações. Para sempre então seria eterno e em louvor, aquele que um dia veio e nos salvou. Ó Mãe Santíssima, me leva a Deus, e para sempre exultarei com cantos, berros de louvor, buscando a salvação. E nesta hora que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer. Maria, tu que és porta do céu. Muito bom dia, nós estamos iniciando mais um dia de certamente muitas lutas, mas um dia também de encontro com a palavra, com a bondade, com a misericórdia de Deus. Temos todos nós enfrentado grandes lutas, e essas lutas, elas só podem ser sustentadas na fé. Veja a diferença das pessoas que têm fé, das pessoas que vão tocando a vida como se nada fosse. Eu quero trazer para você que está em casa a certeza de que esse programa, ele vai tocar almas, vai tocar corações. E esse programa vai aproximar você do coração de Deus. Nós vamos ter boa música ao longo desse programa, mas nós também vamos ter a boa palavra, a conciliação da espiritualidade. Música, fé, palavra, reflexão, encontro com a palavra de Deus, e nos cercaremos de muito conteúdo para que essa madrugada seja especial para você. Uma madrugada de paz, uma madrugada de serenidade, uma madrugada de conhecimento, uma madrugada de informação. Você sabe que quando a gente se aprofunda na palavra de Deus, a gente passa a olhar para o horizonte certo, para o caminho certo. E a palavra de Deus, ela é tão forte que ela é capaz de mudar uma vida, trazer nova vida, nos colocar em pé novamente. E é por isso que eu vou me aproximar da palavra de Deus e trazer você bem pertinho da palavra de Deus. Nós estamos só começando o nosso programa e nessa madrugada eu quero fazer uma homenagem a um dos seres humanos mais bonitos que a vida me deu a oportunidade de conhecer, a Marici Trussardi. Uma mulher de muita oração, uma mulher de muita fé. Uma mulher que eu tive a oportunidade de encontrar algumas vezes, mas o detalhe é que todas as vezes que eu me encontrei com ela, ela estava segurando um terço em mãos. Uma mãe que rezava, uma avó que rezava não apenas para a sua família, mas rezava também pelo Brasil e rezava pelo mundo. São essas pessoas boas que fazem o nosso mundo ser um mundo mais bonito. Hoje, ela está juntinho de Deus e intercede pelo nosso Brasil, intercede pelo nosso mundo. Que Nossa Senhora conduza pelas mãos a Marici Trussardi até o coração de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho o amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Quem me escreveu foi a Fernanda da Silva e ela disse assim: Dalcides, eu agradeço a você por me acompanhar nas noites mais difíceis da minha vida. Eu te acompanho desde o primeiro dia do programa. Foi a minha fortaleza de todas as noites, o alívio da alma. Fernanda, que Deus te abençoe, filha. E muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por entrar em contato com a gente, por fazer a gente saber o quanto o seu coração está ligado ao nosso coração. Muito obrigado. Eu recebo, nesse momento, alguém muito, 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 muito especial. Só que, antes de recebê-lo, ele é um teólogo, né? Escritor, palestrante, Luciano Stein. Eu quero que você responda uma pergunta. Você conhece um profeta chamado Eliseu? Se você já ouviu falar de Eliseu, Dalcides, Eliseu do Antigo Testamento, um profeta, um grande profeta do Antigo Testamento. Nós vamos receber o Luciano Stein e vamos, ao mesmo tempo, mergulhar o nosso coração no conhecimento de forma especial de um personagem bíblico que tem o poder de, ainda hoje, milhares de anos depois, transformar o coração de muita gente, transformar o seu coração. Mas, Dalcides, por que você está falando isso? Porque a hora que você entender quem é esse personagem, Eliseu, na Bíblia, pode ter certeza que muita coisa de perspectiva e de vida será transformado aí no seu coração. Vai lá. Mentor, teólogo, escritor, palestrante, autor de vários livros. Seja muito bem-vindo, Luciano. Muito obrigado. Sempre um prazer poder estar aqui com vocês e compartilhar aquilo que Deus nos tem dado. E você sabe que eu estava numa ansiedade muito grande da sua chegada, porque quando ele me disse assim, Dalcides, eu sinto no coração o desejo de trabalhar um personagem bíblico. Eu disse, que personagem? Eliseu. Aí ele me disse assim, mas então vamos fazer o seguinte, vamos por partes, vamos tentar entender de fato quem é esse tal de Eliseu. Porque Eliseu tem uma resposta para os tempos de hoje, para a situação de hoje, para o mundo de hoje. Isso é verdade mesmo, mas Eliseu viveu quando, assim, quanto tempo atrás? Ele é o sucessor de Elias. Estamos falando de algo em torno de 700, 800 anos antes de Cristo. E viveu em um período de crises, de dificuldade e enfrentou uma seca histórica. E seca grave, naquele período, gerava milhares de mortes. E empobrecimento, desemprego, crises, abalo emocional, perda de patrimônio, relacionamentos rompidos, a marginalidade crescia, a corrupção na política, no judiciário, nas forças armadas aumentava, as ditaduras se proliferavam porque está faltando pão, está faltando água. Então as pessoas usavam a força para ter. Ele, num momento desses, Deus manda Elias, o extraordinário profeta, o profeta de fogo, que fez descer fogo do céu. Deus manda Elias
ir buscar por Eliseu. Elias nem sabia que Eliseu existia. Ele recebe essa informação num período pós-depressão. Porque toda vez que alguém está deprimido e pede ajuda a Deus, Deus arruma um trabalho para a pessoa. Eu não encontrei na Bíblia ninguém que pediu para Deus, me mata. E Deus não disse, tu quer morrer? Então vou te dar um trabalho. Aí Elias pediu a morte, então eu vou te dar trabalho. Vai lá e busca Eliseu para ser o teu discípulo. E Eliseu, ele surge na história assim. E depois de 3 anos e meio, detalhe espetacular na vida de Eliseu, num período de crise, é o seguinte. Depois de 3 anos e meio de uma seca que nem orvalho caía na terra, tudo tinha morrido, e que Elias orou, fez descer fogo do céu primeiro, depois fez chover. Capítulo 17, 1 Reis conta essa história. Aí no capítulo 19, Elias vai atrás de Eliseu para ungir ele como profeta no seu lugar. O que Eliseu está fazendo depois da chuva? Ele está lavrando a terra com 12 juntas de boi. Agora, como é que isso é possível? Uma pessoa que passa 3 anos e meio de seca intensa, onde a comida é escassa, ele conseguiu guardar 24 bois, 12 juntas. E eles estavam com força para lavrar a terra. Por quê? Porque ele é um gestor na crise. Ele sabe fazer reserva na crise, ele sabe fazer racionamento na crise e ele sabe trabalhar na crise e no pós-crise. Caiu a chuva, ele pegou os bois e foi arar a terra. Ele não ficou lamentando na crise, nas perdas, enquanto as pessoas reclamavam que não tinham comida, não tinha emprego, não tinha condições. Ele guardou os bois, protegeu o que tinha, sustentou a estrutura que montou. E quando veio a primeira chuva, ele diz, eu vou lavrar a terra. E com isso ele chamou a atenção de Deus. As pessoas em momentos difíceis, Dalcides, elas pensam assim, Senhor, me ajuda. Mas o que elas estão fazendo para chamar a atenção de Deus? Não há na Bíblia nenhum personagem que tenha sido observado por Deus que não chamou a atenção dele de alguma forma. Qualquer um, Noé, no meio de uma geração violenta e corrupta, ele era justo. E a justiça dele chamava atenção. A história de Abraão conta que ele foi diferente com relação aos seus parentes, porque ele buscava a Deus, ele não quis saber das divindades pagãs que estavam lá. Não, eu quero Deus. E isso chamou a atenção do Senhor. Tu vai olhar qualquer personagem, Davi, ele cuidava das ovelhas do pai dele de uma forma que Deus diz, eu quero que alguém cuide assim do meu rebanho. E Eliseu chamou a atenção do Senhor. Quando o quê? Quando ele soube cuidar o que ele tinha numa crise. As pessoas, em geral, elas ficam prestando atenção no que falta e não no que tem. O texto bíblico, 1 Reis, capítulo 19, versículos 19 a 21, diz exatamente assim. Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois e ele estava arando com o último par. Elias passou, olha que interessante isso, passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse, deixe que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu irei com você. E Elias respondeu, está bem, pode ir. Olha o que diz o texto bíblico. Está bem, pode ir. Eu não estou impedindo você. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois e os matou. Então fez fogo com a madeira da canga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias. E ficou trabalhando como seu ajudante. 1 Reis 19 a 21. Eu vejo que ali aparece um outro personagem, Elias. Sim, Elias é o extraordinário profeta, é a referência profética no Antigo Testamento. Moisés é a referência da lei e Elias é o referente dos profetas.
ele é o homem que subiu ao céu em um redemoinho, não experimentou a morte. Ele fez com que Israel se convertesse ao Senhor em um período em que o paganismo era estatal. Porque Acabe, que era o rei, e Jezabel, que era a rainha, eles institucionalizaram o culto a uma divindade fenícia e proibiram o culto ao Senhor, matando os profetas de Deus. E Elias conseguiu fazer o enfrentamento sozinho à força estatal. E com isso, ele chamou a atenção de Deus de tal forma que Deus dotou ele de um poder e uma capacidade de enfrentamento fora do comum. E como ele estava chegando no final do seu ministério profético, alguém precisava dar sequência. Existiam muitos outros profetas do Senhor que estavam escondidos, que estavam guardados. Mas Deus olhou para o grupo de profetas que haviam, que poderiam defender, ao ponto que, no mesmo capítulo 19, Deus diz para Elias que tem 7.000 homens que não se curvaram a Baal, que continuam firmes ao Senhor. Mas desses 7.000, o Senhor não escolheu. Por quê? Eu preciso de alguém que seja diferenciado. Eu preciso não só um profeta, eu não preciso só de uma pessoa que seja minha. Eu preciso de alguém que tenha disposição para trabalho. Eu preciso de alguém que não seja avarento. Eu preciso de alguém que não se corrompa com a fama. Eu preciso de alguém que saiba administrar pessoas e recursos. Eu preciso de alguém que esteja disposto a aprender. E o texto finaliza com algo fantástico. Foi seu ajudante. Como Deus dizendo assim: eu preciso de alguém que tenha disposição de servir. Porque quem não serve para servir, não serve para viver. Deus nunca promove alguém que não tenha disposição de servir. Todas as pessoas que você vê Deus levantando na história, elas se levantaram pelo serviço. Porque elas serviam de solução para os outros, elas contribuíam com os outros, elas ajudavam os outros, elas se conectavam aos outros pela forma de servir. E todo esse conjunto de fatores estava em Eliseu, e Eliseu nem profeta era um lavrador, era um fazendeiro. Vamos ver isso repetido lá no livro de Atos, capítulo 9, quando Deus olhou para os discípulos, Jesus olhou para os discípulos, diz: eu preciso contratar alguém que saiba pregar o meu evangelho para reis, para tribunos, para eruditos, para filósofos. Eu preciso de alguém que consiga romper os bloqueios culturais, tradicionais, religiosos, políticos, sociais. Alguém que consiga passar a fronteira e chegar lá e levar a minha palavra. Olhou para Pedro, para Tiago, para João, tudo gente boa, tudo homens espetaculares, mas não tinha. Aí o que ele diz? Eu vou pegar na concorrência. Ó, tem um lá. Tem um indo para Damasco. Tem um indo para Damasco para prender os meus discípulos. Eu vou contratar esse. E deu um tombo no Saulo de Tarso. E mandou Ananias. Ananias, vai lá, porque o cara está cego, está chorando, está orando, está clamando lá. Mas, Senhor, esse homem aí, ele persegue a igreja. Não, Ananias, ele é um vaso escolhido para mim. E ele vai saber o quanto importa pregar o evangelho. Vai lá, porque esse é o cara que eu estou contratando para pregar para reis, para tribunos, para filósofos e para romper as fronteiras. Esse é o cara, eu estou indo buscar fora. Eliseu é o precursor das contratações divinas fora do contexto profético. Ele não era profeta. E o Senhor olha o que ele era, diz, bom, ele sendo assim, com aquilo que eu vou dar, é um fenômeno. E se tornou o profeta, depois de Moisés, que fez todos aqueles milagres lá no deserto, ele fez o dobro dos milagres do mestre dele, Elias, por exemplo. Olha, nós estamos falando de um profeta do Antigo Testamento, chamado Eliseu. Luciano Stein com a gente, teólogo, escritor, professor. Você já percebeu que o programa de hoje vai ser realmente muito especial. São 19 minutos de um novo dia. E a alegria de poder receber meu bom amigo, meu bom irmão, Padre João Carlos. Padre João Carlos, madrugada como essa, ser firme. Obrigado, viu? Bom dia, Dalcides. Bom dia para todos que estão lhe acompanhando. Que Deus abençoe a todos. O tema é forte, né? Profeta. Profeta Eliseu. Nós temos também o Davi ao violão. Tem alguma música sua que fala sobre profeta? Tem sim. Tem? Então,
necessita de jeita a falsidade de gente que acredita na verdade, de gente que tem sua opinião. O mundo necessita de profetas, de gente que acredita na igualdade, de gente que constrói fraternidade, de gente que tem Deus no coração. Eu sou amigo da verdade, meu sim é sim, meu não é não, e eu não posso mais ficar calado. Eu sou profeta, eu sou cristão, eu sou amigo da verdade, meu sim é sim, meu não é não, e eu não posso mais ficar calado. Eu sou profeta, eu sou cristão. Profeta, né? Maravilhoso, hein? Fala em nome de Deus, por isso fala a verdade. Né? Padre João Carlos, ó, seja muito bem-vindo. Davi, seja muito bem-vindo. Luciano Stein, hoje também nosso convidado. Então, tá aqui gente que realmente entende do traçado quando a gente fala sobre formação, quando a gente fala sobre crescimento na fé, amadurecimento na fé. Nós estamos tratando sobre o tema Eliseu. Então, vamos lá. Eliseu, Elias, quem mais que fazia parte ali do contexto? Nós estamos falando de um período histórico em que Israel está dividido em duas nações. 10 tribos compõem a nação de Israel e Judá e Benjamim compõem a nação de Judá. E essas nações, elas estavam começando a viver um período de unidade novamente. Porque depois que ocorreu a cisão dos reinos do norte e do sul, quando Salomão morre, o filho dele, Roboão, assume no seu lugar e ocorre uma divisão por causa dos impostos. O povo começou a achar que imposto era muito caro. Desde aquela época, não é novidade hoje, há uma reclamação. Então a carga tributária, estamos falando aí de 900 a.C., a carga tributária era tão pesada que eles dividiram a nação por causa disso. E aí Jeroboão ficou sendo o primeiro rei das 10 tribos de Israel e Roboão ficou com as duas. A partir dali começam brigas entre os irmãos, começam a brigar. Até que levanta-se Josafá e Josafá se torna um rei que faz conciliação. Só que em Israel está Acabe, que era um ímpio rei. E a partir dali começa a haver unidade entre as nações. Elias é o profeta desse período. Ele vai e fica Eliseu. Só que Eliseu, apesar de ser profeta em Israel, ele tem afinidade espiritual com o rei de Judá. Porque o rei de Judá serve a Deus. O rei de Israel serve a Baal e as outras divindades fenícias. E ocorre uma situação muito interessante ali. Como é que Deus promove Eliseu? Porque Deus sempre cria uma crise para promover seus servos. Toda pessoa que Deus capacita com poder de solução, esse poder de solução só é manifestado diante de uma crise. Porque se não tem um problema para resolver, que solução tu apresenta? Qual foi a crise que se surgiu ali? Uma guerra. E nessa guerra se aliaram então Judá, Israel e Edom para conquistar um território. E indo guerrear não tinha água. Capítulo 3 de 2 Reis conta essa história. Não havia água. E os reis, nós vamos morrer de sede. E os nossos rebanhos e soldados vão morrer de sede. Como é que a gente pode fazer isso? Tem algum profeta de Deus aqui para se consultar? E aí eles disseram, olha, Eliseu, que deitava água nas mãos de Elias, aquele que servia Elias, está aí. Vamos lá consultar ele. E avisam Eliseu que está lá o rei. E nessa época já Acabe tinha morrido, estava o filho dele, Jotão. E aí Eliseu diz assim, olha, se não fosse a presença de Josafá, a quem eu respeito, eu não viria ver a tua face. Disse para o rei dele. Porque eu não me corrompo com a política que não é a favor de Deus. E aí ele disse assim, me traga um tangedor, me arruma um músico, eu quero alguém que toque
Eu quero alguém que cante, porque eu estou tão irritado com a presença desse pecador que Deus não vai falar comigo. Então, arrumaram um tangedor, arrumaram alguém que tocasse. E quando o músico tocou, o Espírito do Senhor veio sobre Eliseu e Eliseu disse assim, façam buracos, covas, porque não vai chover, mas Deus vai mandar água. E Deus mandou água e deu livramento e vitória a esses exércitos. E assim Deus promoveu Eliseu além das fronteiras. Eliseu saiu de Jericó para ir a Betel. Ele ia andando pela estrada, quando alguns rapazes saíram de uma cidade e começaram a caçoar dele, gritando assim, ô seu careca, fora daqui. Eliseu virou para trás, olhou firme para os rapazes e os amaldiçoou em nome de Deus, o Senhor. Então, 2 ursas saíram do mato e despedaçaram 42 deles. Dali, Eliseu foi para o Monte Carmelo e depois voltou para a Samaria. Ora, não é agressivo, para eu tentar entender um pouco a palavra de Deus, segundo Reis, capítulo 2, versículos 23 a 25, não é agressividade demais só porque chamou Eliseu de careca? Parece, né? Se nós não transportar o abismo cultural e linguístico que nós temos, parece. Mas o que estava acontecendo ali? Elias, há poucos dias, havia subido ao céu. Deus havia transladado Elias ao céu num redemoinho. Uma carruagem de fogo levou e um redemoinho assumiu e levou ao céu. Essa história está no capítulo 2 de 2 Reis. E quando ele voltou com o reconhecimento daqueles que estavam espiando ele voltar desse evento, que o Espírito de Deus que estava sobre Elias agora estava sobre Eliseu. Só que as fake news, os comentários daqueles que não criam em Deus, começaram a dizer que aquilo não era verdade, que Elias não subiu ao céu nada, ele está escondido no meio do mato, não aconteceu nada. E começaram a espalhar boatos que aquilo era mentira. E quando Eliseu está saindo de Jericó para voltar para a cidade dele, essa gurizada começou a debochar dele, dizendo, sobe calvo. Se tu pegar uma outra tradução, tu vai ver, sobe calvo, sobe careca. O teu mestre não subiu? Sobe tu também. Vamos ver se é verdade, sobe tu também. Eles estavam debochando, não de Eliseu por ser calvo, mas estavam debochando do que Deus havia feito. Então, o perigo de você debochar de alguém que está fazendo o que Deus quer e está sendo o que Deus quer é muito grande. E nós estamos vivendo um período ali que é o período da lei, não é o período da graça. No período da lei, a pena de morte, ela era comum, está escrito na Bíblia. Então, a realidade que se vivia era essa. Não existe pessoas que debocham de Deus ou daqueles que estão fazendo o que Deus quer que seja feito, que fiquem bem. Alguma coisa acontece a elas. Eliseu só mostrou que de Deus não se zomba. Bom, padre, estamos falando então sobre os profetas na Bíblia. Tem profeta nos tempos de hoje? Ou é alguma coisa só de 2.700 anos atrás? Com certeza tem profetas de hoje, né? Aliás, todos precisamos ser profetas, né? No sentido de em nome de Deus, falarmos nesse mundo, de proclamarmos a verdade, não é? E de mostrarmos também onde existe erro, onde existe maldade, não é? Isso é o que os profetas fizeram. Eles trabalharam para que o povo fosse fiel à aliança, né? Denunciavam onde havia erro, infidelidade, anunciando o bom caminho, né? Jesus fez também esse caminho no jeito do profeta, né? Anunciando o reino de Deus. E chegados a 2.000 anos depois de Jesus, né? A gente tem 2022. Olha, eu tenho ao longo da minha vida, eu estou com 54 anos, eu tenho ao longo da minha vida encontrado pessoas que, pelo testemunho de vida, são hoje no mundo verdadeiros profetas. E não é só a gente religiosa não, hein? Que eu tive o privilégio, por exemplo, de conhecer Dom Luciano Mendes, por exemplo. Para mim, assim, quem conheceu Dom Luciano Mendes pode dizer assim, um grande profeta. Quem conheceu Dom Helder Câmara também pode dizer, olha, um grande profeta.
Ou seja, são aqueles que em tempos tão conturbados têm a certeza de onde estão olhando, qual o horizonte que estão olhando. Então, à 00:30, eu convido você a parar um pouquinho e a ver assim, quais são as pessoas que inspiram a sua fé, inspiram o seu caminho e quais são as pessoas que têm valores e esses valores falam ao coração de Deus. 30 minutos de um novo dia, quero convidar você a entrar em contato com a gente, 0 operadora 11 4200 8080 e a alegria de poder receber também a boa música, né? O Padre João Carlos, inclusive está lançando um CD maravilhoso, que eu estou ouvindo direto, as músicas do Padre Zezinho, não é isso? E aí o seu CD, você trouxe? Não está aqui presente, não. Tá. Depois a gente vai mostrar na tela da TV o CD novo do Padre João Carlos. São canções do Padre Zezinho, não é? O Padre Zezinho muito bem selecionadas, por exemplo. É um patrimônio, digamos assim, né? Essas canções as novas gerações quase não conhecem. Nós precisamos repassar também essa parte do nosso patrimônio cultural religioso, né? O que vamos ter agora? Importante. O maestro Davi que me diz aí o que a gente canta. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. São canções maravilhosas dele, né? Ou aquela Estou Pensando em Deus, eu gravei também essa. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Os homens fogem do amor e depois que se esvaziam, no vazio se angustiam e duvidam de você. Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Gravei também Quando Jesus Passar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar, no meu telônio jogando a rede, sob a figueira ou a caminhar, a semear ou espalhar semente na terra onde meu Deus andou. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. É o Padre Zezinho, nosso mestre. Olha, a Maria das Dores de Macapá diz assim: Dalcides, eu acordo no meio da noite para rezar com você. Deus te dê muita saúde, vida longa para evangelizar e com certeza salvar vidas. Professora Dorinha Prego. Oh, meu Deus do céu, que coisa gostosa de ler, né? Que Deus te abençoe, viu, Dorinha?
Professora Dorinha, deve ser amada, né, pelos alunos, né? Nossa, com esse carinho com quem escreve pra gente. Obrigado, viu? E saber que você acorda nas madrugadas para rezar com a gente, isso é um privilégio muito grande. Muito obrigado. 0 Operadora 11 4200 8080. De todas as partes do Brasil, você pode entrar em contato com a gente. Nós estamos vivendo tempos de, assim, grandes turbulências. Todos nós, nossos familiares, a vida não está simples, não está fácil para ninguém. Mas eu quero dizer para você que está em casa, você não está sozinho. A cada madrugada eu estou aqui, ó, para fazer companhia para você. A cada madrugada eu quero estender minha mão e dizer assim, a partir de hoje, você faz parte da nossa família. Sim, porque tem gente chegando como novos benfeitores a cada dia. Nós temos, por exemplo, aqui, ó, alguns nomes daqueles que estão entrando em contato com a gente, estão pedindo para se tornar benfeitores dessa obra, e ao se tornar benfeitores dessa obra, essas pessoas vão chegando assim mesmo próximo do coração de Deus e trazendo boas notícias também aos seus familiares, né? É gostoso quando a gente não está sozinho e a gente estende as mãos e diz assim, olha, fazemos parte de uma família. É a Celcina de Jesus, Etelvina Raimundini, Maria Inês Santana, Eroni e a Cristiane Silva. Eis alguns dos nomes daqueles que agora fazem parte da nossa família. Se você entrar em contato com a gente, pode ter certeza que todos os dias a gente vai colocando você em oração, suas intenções, seus pedidos. Olha, minha gente, a missa das 7 horas da noite aqui pela Rede Vida sempre é na intenção dos nossos benfeitores. Claro que não são apenas os nossos benfeitores que recebem nossas orações. Nesses dias alguém me diz, Cid, mas são só os benfeitores? Claro que não. Todo mundo é contemplado com as orações. Mas eu quero dizer que quando você faz parte da nossa família, é claro que a gente tem um carinho especial, porque a gente sabe o seu nome, a gente sabe quem você é, qual é a sua necessidade. Por isso que eu digo que 7 horas da noite tem a missa dos nossos benfeitores. No dia 31 de janeiro, nós vamos fazer no Santuário da Vida a grande consagração de todos os nomes dos nossos benfeitores à Sagrada Família. E nós vamos nos unir mesmo em clima de oração, pedindo bênçãos, graças dos céus para aqueles que mais necessitam. Se é o seu caso, entre em contato com a gente. 0 Operadora 11 4200 8080 ou pode também passar uma mensagem aqui no nosso WhatsApp. 97061 0457. Essa é a forma para você entrar em contato com a gente o mais rápido possível. Vitória, tudo bem, filha? Vamos lá. Cis, bom dia a você que está nos assistindo, mais um Conta Comigo na Rede Vida de Televisão. E eu também queria lembrar vocês, o Dalcide já falou da grande missa que será no dia 31 de janeiro. Nós queremos lembrar também que todos aqueles que estão nos ajudando neste mês de janeiro, através do boleto, cartão de crédito ou até mesmo com um Pix, você vai estar com o nome aqui nessa urna e no final do mês nós vamos sortear uma linda imagem da Sagrada Família, em especial para você que nos ajuda e nos estende a mão todos os dias. Então, se você ainda não fez a sua doação, é muito fácil, é rápido. Para você se tornar um benfeitor, é muito fácil e rápido. Ah, Vitória, eu não recebi o meu boleto, eu não estou conseguindo ligar, não estou conseguindo até mesmo mandar uma mensagem. Não tem problema, você acessa o nosso site, pelavida.redevida.com.br, que é esse site que está aparecendo aqui na tela. Para você ser um benfeitor, é muito fácil, basta você clicar aqui em doar agora, vai abrir essa tela e aí você já vai conseguir descer ela mais um pouquinho e fazer parte da nossa família Rede Vida e ser um benfeitor fiel. Você pode escolher doar através do cartão de crédito, que é fácil, rápido e seguro. Você pode também nos ajudar através do boleto online, que você vai receber um boleto no seu e-mail todos os dias, ou até mesmo fazer um Pix, que daqui a pouco, Dalcides, eu já solicitei para o pessoal, nós já estamos recolhendo todos os nomes daqueles que doaram através do Pix e eu quero trazer o seu nome também. Se você ainda não fez a sua doação, aqui está a nossa chave Pix, que é o nosso WhatsApp. É o 0 Operadora 11 97061 0457. É muito fácil para você fazer parte da nossa família. Você também pode se tornar um benfeitor dessa obra
Se você entra em contato com a gente, você vai fazer parte da nossa família. Se você já é membro da nossa família, você pode se tornar madrinho, padrinho, madrinha, padrinho. E você, a partir daí, passa também a fazer uma doação especial. Ou então você faz uma única vez uma doação especial, não importa. O importante é, numa madrugada como essa, se você acredita nesse nosso trabalho, me ajude a levar adiante Juntos pela Vida. Vai lá. Basta querer pra te ver outra vez. Você sabia? A palavra Paráclito quer dizer intercessor. Muitas vezes escutamos falar ou até mesmo lemos na Palavra de Deus sobre o Espírito Santo Paráclito. Isso quer dizer que ele é o nosso intercessor. Mas se o Espírito Santo faz parte da Santíssima Trindade e é a presença do próprio Deus, como ele mesmo pode interceder por nós? Interceder significa ser uma ponte entre duas pessoas. O Espírito Santo se faz presente em cada um de nós. Ele é como se fosse o braço de Deus. É um com ele, pois é parte da Santíssima Trindade, porém é literalmente como um braço que se estende até nós, para que possamos ser conduzidos pelos caminhos que o Criador sonhou para nós. Então, por isso falamos Paráclito, porque é aquele que faz uma ponte entre o nosso coração e o coração de Deus. Através dele, somos conectados com o Criador e recebemos o alimento necessário para crescer, amadurecer e estar saudável espiritualmente, como um cordão umbilical entre a mãe e o bebê. E nós, como um só corpo, também temos a missão de interceder uns pelos outros. Que possamos ser uma extensão ainda maior dos braços de Deus, levando o Espírito Santo por todos os lugares. Espírito Santo Paráclito, que tem a ver dentro dessa dinâmica toda que nós estamos conversando agora. Nos tempos do Antigo Testamento, o Espírito Santo ele estava sobre pessoas específicas, que eram aquelas que eram ungidas para o exercício de uma função, sacerdotes, rei e profetas. Então, as pessoas que eram ungidas, elas recebiam o Espírito do Senhor sobre elas. Atos, capítulo 2, diz que o Espírito do Senhor desceu sobre os discípulos e todos que estavam no cenáculo. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios que nós somos morada do Espírito Santo. Jesus disse aos seus discípulos, no capítulo 16, 17 de João, depois tu pode ler o capítulo 1 de Atos, versos 4 e 5, que ele está dizendo, eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai mandar um Consolador. Olha, o Pai prometeu um Consolador e vocês ouviram isso de mim, que é o Paráclito, que significa que agora não são mais sobre funções específicas, mas todos aqueles que têm Jesus no coração têm o Espírito de Deus habitando nelas. E, além de fazer essa ponte, o sentido da palavra é amigo, advogado, conselheiro e o que vai contigo para a guerra. Ou seja, quem tem o Espírito do Senhor tem todas as soluções divinas possíveis a ele. A gente está fazendo um programa especial com muita informação, ao mesmo tempo pedindo mesmo a Deus que nos ilumine para que a gente cresça na fé. Estamos com boa música, com o padre João Carlos e também com o Davi aí ao violão. O padre João Carlos que tem um trabalho bonito de evangelização. Padre João Carlos, você que vem lá de Recife, é isso? Salesiano de Dom Bosco, ou seja, ele um dia se encantou com a palavra de Deus e se encantou com um jeito de seguir Jesus típico de Dom Bosco. Inclusive Dom Bosco que nós celebramos nesse mês de janeiro. Mês de janeiro, verdade, 31 de janeiro é o dia litúrgico da festa de São João. Mais te atraiu em São João Bosco, esse santo fundador da congregação dos salesianos? Eu preciso saber o que ele viu em mim para chamar, né? Não é para me atrair, né? É Deus que nos atrai, né? Assim, né? Deus que nos atrai, né?
os próprios carismas, né? O jeito de cada um estar, ser e servir na igreja é dom do Espírito Santo, não é isso? Então, o carisma salesiano, que vem de Dom Bosco, não é? É um dom do Espírito e é Deus quem nos convida. A gente depois se encanta, mas é só a resposta, né? Fica encantado com o amor que nos escolheu. Podemos ter uma boa música agora? 45 minutos de um novo dia. Vai lá. Purifica-me, Senhor. É uma canção que fala exatamente do Espírito Santo que está na nossa vida. Todo cristão, como disse o professor Luciano, não é mais sobre alguém que tem uma missão, mas é sobre todos nós que temos a grande missão que é a de Jesus, que a igreja realiza. Purifica-me, Senhor, nas tuas águas. Purifica-me, Senhor, com o fogo santo. Purifica-me, Senhor, nas tuas águas. Purifica-me, Senhor, com o fogo santo, para então cantar, para proclamar o teu louvor, para bendizer e engrandecer o teu amor, para publicar as tuas maravilhas com o teu Espírito. Purifica-me, Senhor. Renova-me, Senhor, nas tuas águas. Renova-me, Senhor, com o fogo santo. Renova-me, Senhor, nas tuas águas. Renova-me, Senhor, com o fogo santo, para então cantar, para proclamar o teu louvor, para bendizer e engrandecer o teu amor, para publicar as tuas maravilhas com o teu Espírito. Renova-me, Senhor, com o teu Espírito. Renova-me, Senhor. Maravilhoso, a boa música, a boa reflexão. Temos a alegria de receber o Padre João Carlos Ribeiro, o Davi ao violão, Luciano Stein, com toda a sabedoria que cada um traz ao longo desse programa e também cada um leva aí na evangelização por esse Brasil afora. Luciano, nós estamos falando de Eliseu, um profeta que, pelo que eu entendi, o homem gostava de trabalho. E se eu entendi a sua explicação, Deus gosta de quem gosta de trabalhar. João capítulo 5, verso 17, Jesus diz assim: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Você não vai encontrar na Bíblia Deus chamando uma pessoa que não estivesse trabalhando. Deus nunca chamou desocupado. Deus nunca chamou alguém que não estivesse fazendo nada. Todas as pessoas que Deus escolheu e promoveu, elas estavam no exercício de uma atividade. Davi estava cuidando das ovelhas, saiu dali para o trono de Israel. Gideão estava malhando trigo no lagar, saiu dali para libertar Israel dos midianitas. Você vai encontrar sempre uma atividade na escolha. Porque Deus olha a maneira como você serve o que está fazendo para habilitar você a trabalhar para Ele. Então, faça bem feito aquilo que você foi chamado para fazer, que os olhos de Deus vão detectar os excelentes. Salomão fala em Provérbios, capítulo 22, 29, diz assim:
Conhece um homem excelente no seu trabalho? Perante os reis será posto, ele não ficará com a plebe. O que Salomão está dizendo? Toda pessoa que é excelente naquilo que ela faz, a nobreza contrata ela. Ela não fica trabalhando para quem não sabe valorizar o seu serviço. Então, toda vez que você quer ser promovido, faça melhor. Porque se onde você está não te reconhecerem, Deus vai encaminhar uma forma de levar você a quem reconheça. Claro, para quem está em casa acompanhando a gente numa madrugada como essa, vou agora por um outro caminho, porque alguém está pedindo uma explicação sobre questões referentes à nossa fé católica. Então, Padre João Carlos, tem coisas sobre a graça que eu gostaria de entender melhor. Sobre a confissão, ouvi que quanto maior o arrependimento, maior a graça que vem do sacramento. Sobre frutos da Eucaristia, eu li, aumenta a graça santificante. Mas a minha dúvida é, se a graça já é um dom infinito em si próprio, como é que pode existir aumento da graça? Ou seja, o que significa aumento da graça que se recebe em cada absolvição e como fruto de cada comunhão? O que é realmente essa graça e como é que funciona isso? É o Gabriel Biondo. Gabriel escreveu para nós e disse assim, Dalcides, me ajuda. Se o dia que o Padre João Carlos vier, nós vamos ter a boa resposta. Padre, como é essa questão aí da graça? Deus nos ama sempre. Deus nos ama de maneira infinita. Deus nos perdoa e nos perdoa com a sua graça completamente, né? O que pode mudar é como nós recebemos, não é? Eu posso receber a água num copo, não, eu posso receber numa jarra, né? A graça de Deus é muita, não é? É sempre muita, é sempre abundante, é sempre perfeita, é sempre completa. Deus nos ama de maneira completa. Agora, o nosso canequinho aqui é pequeno, o canequinho maior recebe mais. Isso, a graça santificante é a graça de Deus que me faz seu filho, é o Espírito Santo em mim, que me santifica, que me aproxima, que me integra com Jesus, que me une a Jesus e, portanto, agrado a Deus porque Deus me reconhece como filho, porque estou unido como ramo à videira que é o próprio Jesus, não é? Então, recebendo a palavra, é uma forma de comungar, é receber a palavra de Deus, não é? De receber Jesus e acolher, ou recebendo o sacramento da sua presença, não é? Real e sacramental da Eucaristia, também recebemos a graça. Agora, se o meu caneco é pequenininho, eu recebo menos, né? Quer dizer, é o tamanho do meu coração. Se eu abro a minha vida para acolher a Deus, eu abro os braços, se eu abro o meu coração, mais abundante recebo os frutos da graça de Deus, né? Nesse sentido, né? Eu vi. Fazer uma comunhão, sim, não é uma coisa mecânica em que eu comungo, Deus me abençoa, eu recebo a graça. Eu preciso abrir meu coração para acolher essa bênção, essa graça que vem da comunhão. Então, há modos de receber a comunhão e modos de receber, não é? É um canequinho pequeno, ou um canequinho maior, ou um canequinho virado, assim, não recebo nada, não é? De tal forma, às vezes, pode ser até uma ofensa a Deus, não é? Ouvir a sua palavra de uma maneira, assim, despreocupada, não é? Desatenta, ou comungar também, igualmente, de maneira desatenta, desonrosa, né? O Luciano Stein, ele estava fazendo assim com a cabeça, então acho que veio alguma iluminação aí. Vamos lá. Certo, Luciano? Sim, com certeza, padre, tá certo. Uma bela explicação e uma explicação com a metodologia de Jesus. Não há como não entender o que falaste aqui. Todo mundo entendeu. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 5, verso 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que ele está dizendo? Ele segue dizendo, então eu vou pecar para ter mais graça? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não existe distanciamento de Deus que o Espírito do Senhor não possa fazer essa ponte que nós estávamos falando antes, tá? Não existe distância de Deus pelo pecado que a pessoa comete, que o Senhor não possa alcançá-la. A palavra graça significa favor não merecido. Eu não mereço, mas o Senhor, por Cristo, faz isso em mim. E o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, é uma passagem fantástica que Paulo usa a graça, porque ele mostra como a graça foi nele.
Porque ele se considera o pior dos pecadores, ele se considera o mais indigno dos homens, e o Senhor colocou ele para ser apóstolo e fazer mais que os outros. E aí ele diz assim: conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que não é lícito ao homem ouvir. E por causa das grandezas das revelações, lhe foi posto um espinho na carne, o qual por 3 vezes orei para que se tirasse de mim, e o Senhor me respondeu: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, passei a ter prazer nas angústias, nas calúnias, difamações, perseguições e nos açoites, porque quando penso que estou fraco, aí sou forte. O que é que ele está dizendo assim? Quando você se sente ferido e com um problema que você não consegue resolver, a graça de Deus na sua vida não quer dizer que vai resolver o problema, mas vai tornar você mais forte que o problema. Então, coloca o canequinho para cima, deixa Deus transbordar você, uma graça abundante, porque esse é o nosso papel, é transbordar. Porque se eu transbordo, eu posso compartilhar. Mas se eu estou meio vazio ou meio cheio, dependendo se estou otimista ou pessimista, como é que eu vou dar para os outros se eu não tenho nem o suficiente para mim? Eu só consigo ser abundante quando a minha canequinha derrama. Vocês estão usando a expressão da canequinha, mas é tão bacana isso porque é simples e funciona a questão. Está nas minhas mãos a possibilidade de deixar a canequinha assim, certo? Isso. Para cima, Isso. com possibilidade de receber a chuva. Agora, se eu botar essa canequinha virado para baixo, num dia de chuva como hoje em São Paulo, você não vai ter nenhuma gotinha aí dentro, mas a graça foi derramada, não é isso? E a canequinha está virada para baixo. Se está virada para baixo, não tem como encher a canequinha. Pronto. Esse aqui, a canequinha somos nós. Ou a gente está aberto a receber o dom, a graça, ou também a gente tem possibilidade, na liberdade que a gente tem, de se fechar. E quando a gente se fecha, a gente não tem mais ali a abertura para a graça. Mas e Deus? Deus respeita, inclusive, a liberdade de cada um de Apocalipse nós. 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, o Senhor não arromba a porta. João capítulo 10, Jesus está dizendo, olha, eu sou o bom pastor. Aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Mas o bom pastor, ele entra pela porta e as ovelhas ouvem e reconhecem a sua voz.